Em 12 de abril de 1981, 3 corpos foram encontrados na cabana de número 28 do Cad Resort, que ele fica lá na Califórnia. Em Cad, né, no condado de Plumas. Oi, gente, antes do vídeo começar, eu queria deixar claro pra vocês que o vídeo que eu vou fazer hoje, assim como todos os outros que envolvem caso criminal, eles vão abordar temas mais pesados. Então eu peço que, caso você seja sensível, pule para outro vídeo, veja outro tipo de conteúdo que tem aqui no canal, ou simplesmente só deixe de assistir esses vídeos criminais daqui. Em 12 de abril de 1981, 3 corpos foram encontrados na cabana de número 28 do Cad Resort, que ele fica lá na Califórnia. Em Cad, né, no condado de Plumas. Vamos começar falando um pouco sobre uma das pessoas que morreram, né, que era a Glenna Sue Sharp. Ela tinha 36 anos e tinha 5 filhos. A Sheila, de 14, o John, de 15, a Tina, de 12, o Ricky, de 10 e o Greg, de 5. Eles eram frutos do antigo casamento que ela teve com um cara chamado Jamie Sharp. Quando ela pediu o divórcio, quando ela se deu um fim ao relacionamento dela com o James, ela decidiu que ia se mudar pra Califórnia. E aí foi quando ela foi pra Califórnia, que era onde o irmão dela morava também, ela se mudou pra aqueles, tipo, uma vila de trailer. Ela alugou um trailer lá, que coincidentemente era o trailer que o irmão dela morava anteriormente. Pouco tempo depois, que foi no outono seguinte, no caso essa vila de trailer ficava em Quincy, que também é na Califórnia. Mas no outono seguinte, que foi mais ou menos em outubro dos anos 80, ela começou a procurar outro tipo de casa, tipo uma casa mesmo pra morar, casa não trailer. Até que ela achou no Cad Resort, que ficava em Cad, que é meio que uma cidade meio rural de lá. Ela achou esse lugar que alugava cabanas, que era conhecido como Cad Resort. E aí ela alugou a cabana de número 28, ela com seus 5 filhos. O resort ele era conhecido por conta da natureza, porque a natureza de lá era bonita. Por mais que a cidade fosse muito vazia, por ser uma cidade rural, as florestas eram muito bonitas. Era noite do dia 11 de abril de 1981. A Glenna estava com a Tina e os 2 filhos mais novos dela. E os amigos deles, que era o Justin Smart. O John, que era o de 15, o mais velho, e a amiga Dana, que tinha 17 anos, eles saíram mesmo e só iriam se juntar à família depois de noite, ao anoitecer. A filha mais velha, de 14 anos, a Sheila, ela não estava nessa noite porque ela tinha decidido ir dormir na casa da vizinha, que, se eu não me engano, ficava na cabana 26. E a distância para ela não é tão grande, só que ela decidiu dormir lá. Aí, pelo que algumas informações de alguns sites que eu procurei também, eles falam que ela aproveitou também pra noite e ir pra igreja com a família da amiga dela, que era dessa cabana 26. Então, consequentemente, ela não estava em casa. A Sheila dormiu fora, então ela não viu nada do que aconteceu. Ela estava na cabana vizinha. E na manhã seguinte, quando ela estava voltando para casa, por volta das 7 da manhã, ela abriu a porta de casa e se deparou com a cena mais horrível que ela poderia imaginar na vida dela. Que tinham 3 corpos estirados no chão e sangue para tudo quanto é lado. A sala de estar estava totalmente destruída. Tinham marcas de rasgado, como se facas tivessem rasgado papel de parede. As cortinas da sala estavam fechadas e ela encontrou a mãe dela perto do sofá, o John, que era o filho mais velho, e a Dana, que era amiga do John, que estava lá. Todos os corpos eles estavam amarrados com fios, esses fios de cabo de eletricidade, e também estavam meio que enrolados em algumas partes com fita adesiva, de site para site, quando a gente vai pesquisar, vendo vídeo e tal. Um diz uma coisa que é um tipo de fita, outro diz que é outra. Uns dizem que é aquelas tipos paradrapo e outros dizem que é aquela fita isolante mesmo de obra. Mas ela achou. Na hora que ela viu, ela saiu correndo, gritando de volta para casa da amiga dela e chamando
os pais da amiga dela falando que ela tinha encontrado o oi dela e o irmão dela e a amiga da irmã dela mortos no chão, que tava uma cena horrível dentro de casa. E aí o pai da menina começou a procurar. Aí no depoimento, o pai da amiga dela, ele disse que ele foi por trás, pela porta dos fundos da cozinha, ele abriu pra ver se tinha alguém ali, vivo. O que acabou contaminando um pouco da cena do crime. Porque o certo é ninguém entrar, ninguém mexer, pra justamente deixar do jeito que tava quando o crime realmente aconteceu. Só que como ele entrou, ele viu que tipo, tava impossível de passar, mas ele acabou contaminando a cena do crime. Aí foi quando eles foram pro quarto e descobriram que os dois filhos mais novos, que eram o Rick e o Greg, os de 10 e de 5, e o Justin, eles estavam vivos dentro do quarto. Só que é estranho, porque se tinham 3 mortos e eles fizeram toda a algazarra na sala de estar, como que as crianças estavam vivas? A porta não estava trancada, a porta do quarto. Para evitar que as crianças vissem aquela cena toda, todo o sangue ali na sala de estar, eles tiraram todas as 3 pela janela do quarto. E aí, quando a polícia chegou, eles viram que na maçaneta da porta do quarto tinha sangue. E aí já começou a ser tipo uma coisa meio estranha. Eles foram procurar, tipo, ver direito como é que tava a situação das coisas. Eles descobriram também que os corpos eles tinham sido espancados e esfaqueados. E os móveis estavam quebrados. E todo mundo, tipo, que via a cena do crime dava pra ver que foi totalmente bruta. Foi de uma natureza bruta, horrível. Porque tava tudo quebrado, o papel de parede estava rasgado, o fio do telefone foi cortado e arrancado da tomada. Todos os fios das tomadas foram cortados. E os corpos eles foram encontrados de uma maneira um pouco, sabe? O mais preocupante foi o da Glenna, porque ela foi encontrada nua da cintura pra baixo. E, tipo, o rosto dela, ele tava com um pano, sendo com a boca tampada por um pano pela calcinha dela. Quando a polícia foi fazendo a investigação, eles encontraram, tipo, facas e um martelo que foram usados no assassinato em si. Esses instrumentos foram usados. E as facas, elas não estavam, tipo, retas. Elas estavam curvadas em 30 graus. Tipo, especificamente 30 graus. Na garganta. A faca entrou, perfurou a laringe dela e perfurou a espinha. Aí ela morreu, assim, com a faca entrando. No peito e na garganta foi de, tipo, maneira horizontal. O ferimento do pescoço ele atravessou a laringe, como eu disse, e chegou na espinha. E ela também tinha uma marca na lateral da cabeça que correspondia, se eu não me engano, é uma Daisy 880, Powerline BB, que é tipo um rifle de pelota. Meu Deus, mentira. Era uma coronhada que ela tinha levado. O John, ele só teve meio que parte da garganta cortada, de tipo ferimento profundo, a garganta dele foi cortada. E a Dana teve vários ferimentos na cabeça, além de ter sido estrangulada até a morte. A causa da morte dela foi por asfixia. O John e a Dana, eles sofreram um traumatismo contuso na cabeça, que o contuso é aquele que não sofre, tipo, machucado. Ele só fica o ferimento mesmo, mas machucado aparente não fica. E que, pelo que falaram na autópsia, provavelmente foi feito pelo martelo que a cena do crime possuía. Já o Agnes e o John foi confirmado que a morte deles foi por causa de ferimento de faca e ferimento contuso na cabeça. Já a Dana, ela morreu por asfixia mesmo. Aí, seguindo pela casa, estavam as 3 crianças. No dia assim, ele deu depoimento. O depoimento dele foi o que mais chamou a atenção da polícia. Porque ele divergiu muito, ou seja, ele falou muita coisa diferente. Porque quando você tem certeza do que você fala, de quando vai dar o depoimento, você espera que a pessoa vai chegar e vai falar o certo e sempre ficar repetindo a mesma história, porque foi o que aconteceu. Ele não. Ele primeiro falou que ele estava dormindo,
outra hora ele falou que ele escutou os barulhos, outra hora ele falou que abriu a porta. E aí, quando fizeram uma hipnose nele para descobrir o que realmente tinha acontecido no dia, descobriram que ele acordou, escutou os barulhos, abriu a porta, seguiu o barulho. Ele viu 2 homens brigando com a Glenda. O John e a Dana ainda não tinham chego. E, tipo, a briga tava muito feia. A briga tava horrível. A Dana começou a, tipo, gritar. E o John também, quando eles chegaram. E ele deu o depoimento de como eram esses 2 caras. Um tinha cabelo grande e era meio que loiro, mas os 2 usavam óculos. E foi uma coisa bem marcante pra ele, que eram óculos que eles usavam. E uma coisa que a gente percebeu também, assim que chegou na cena do crime, que as pessoas perceberam, era que a Tina estava desaparecida. A Tina não estava ali, a de 12 anos. Ela simplesmente não era encontrada na casa de maneira nenhuma. E aí, ela já foi dada como desaparecida. O FBI, ele se meteu um pouco na situação para começar as buscas. Só que durante um tempo também, ela meio que o caso foi esfriando, sabe? O caso dela foi esfriando. Fecharam o caso? Na verdade, até hoje em dia a gente não tem meio que uma solução para isso. Até hoje em dia ninguém sabe. Mas fica bem na cara, porque agora eu vou entrar um pouco nesse assunto. Eles foram procurar a respeito, saber mais ou menos quem eram os suspeitos e coisas do tipo. E eles investigaram bastante pessoas que tinham motivo e que faziam parte dali. Assim que eles começaram a investigar, o pessoal da Cabana 26, eles disseram que eles não escutaram nada, nenhum barulho. Mas a Cabana 16 disseram que por volta da 1h16 da madrugada, eles escutaram um grito abafado. E aí, pelo que foi dito em algumas partes da investigação em si, eles falaram que a Tina estava ali na hora. Só que, por ela estar meio que dando uma reação, tipo, de ver a mãe dela brigando, a família toda brigando, um dos caras, tirou ela de lá e foi arrastando ela com a mão na boca dela pra ela não gritar. Então, o que escutou os gritos foi na Cabana 16, longe demais da Cabana 28. Então, os gritos que ela pode ter escutado, foram os gritos dela. Os gritos abafados, exatamente. Ela ficou desaparecida durante muito tempo. E aí, a gente entra em uma questão que dizem que pode ter sido o pai do Justin, porque dizem que a Glenda, ela tinha encorajado a mãe do Justin a pedir o divórcio. E ele não aceitava o fim do casamento deles. E aí, por vingança, ele chamou alguém e ajudou a fazer isso. E, inclusive, no dia seguinte da morte, a mãe do Justin pediu o divórcio mesmo. Então, isso aí já fica meio que uma questão, porque ele não aceitava o filho do divórcio de maneira nenhuma. Então, pode ter sido uma motivação para ele fazer o que fez. E começaram as investigações, começaram a procurar. E uma parte curiosa da investigação também é que, de acordo com os depoimentos que o pai do Justin deu, ele meio que... Tipo, ele dava as pistas, dava as coisas, falava, porque... Ele falou, está faltando tal ferramenta de lá de casa. A caixa de ferramentas de lá de casa está faltando uma ferramenta em específico. Ela estava lá, mas não está mais. Isso, quem disse foi o pai do Justin, quando ele estava sendo interrogado para saber se era ele o assassino. Então ele falou que uma ferramenta da casa dele tinha sumido. Coincidentemente, a ferramenta era o quê? Um martelo. E aí começaram as investigações. Ele começou a dar uma porrada de pista. Só que tudo pra tirar o dele da reta. Tipo, eu vou falar que tal coisa aconteceu porque eu sei que realmente aconteceu. Mas eu vou manipular isso pra não me meter na história. E ele fazia justamente isso. Ele não queria meter ninguém na história. Tipo, ele na história, ele metia todo mundo. Menos ele. Ele queria ficar de fora. Encher de respeito pra exatamente. Ele não ser o alvo pra central. Ele ser esquecido. Pra não centralizar nele. Exatamente. E aí, muitos anos depois, ele fazia terapia.
A terapeuta disse que ele confessou ter matado as pessoas que ele matou. Porque a terapeuta, tipo, foi muitos anos depois disso. Muitos anos depois de uma coisa que aconteceu, que eu acredito que seja a parte mais chocante da história. Uma das partes mais chocantes, porque a história é um pouco pesada. 3 anos depois, em 84, o catador, ele estava mexendo pela floresta e ele encontrou restos mortais, tipo, parte de um crânio. Em principal, ele achou a cabeça, tipo, os ossos da cabeça. E, tipo, enquanto estava em análise, a polícia recebeu uma ligação anônima que, pasme, não foi dada como uma ligação mesmo. Eles não botaram isso no relatório do crime. Uma ligação anônima eles receberam e estava falando exatamente que aqueles ossos eram da Tina Sharp, da garota de 12 anos que sumiu. E depois de um tempo veio a comprovação de que realmente era da Tina. Exatamente. Veio a comprovação de que era dela. E tipo assim, eles simplesmente ignoraram o fato de que alguém tinha ligado e falado com certeza que aqueles ossos eram da Tina. Não procuraram saber? Eles não procuraram saber quem era, não falaram nada a respeito e, em principal, fingiram que a ligação nem existia. E isso que me deixou um pouco mais, tipo, com raiva. Porque eu entendo total o despreparo da polícia. Sim. Entendo total. E uma coisa também é que quando o Justin ele falou as características, geralmente fazem o retrato falado, né? Sim. Só que a questão é que, por mais que tenha feito o retrato falado, era por um cara que nem sabia desenhar. Aí não dá. Eles tinham os desenhistas do FBI na mão deles, mas a polícia preferiu fazer com um cara que não sabe desenhar. Então você já deve ter visto. Tipo você me pede pra fazer um retrato falado de um cara que te assaltou ali na rua. Eu vou desenhar um boneco de palito. Eu não sei desenhar. E aí preferiram botar um cara totalmente despreparado pra isso. E na hora que o pai do Justin ele confessou que matou, ele falou que era por vingança e por justamente aquele motivo. Por causa do divórcio. Uma coisa que... Por causa do divórcio. E sobre as outras vítimas do caso, dizem que o Justin não confessou nada. Só falou sobre a Glenna. A polícia desconfia que o John ele tenha passado parte da noite com o pai do Justin. Porque ele e Dana saíram, né? Ele desconfia. Porque, tipo assim, quando você olhava pra cena do crime, a porta não tinha sido arrombada. A janela não estava arrombada. Não tinha nada arrombado. Era como se fosse, tipo, abriu a porta, a pessoa de dentro destrancou a porta, abriu e entrou de boa. Não tinha nem nada arrombado. Não tinha marca nenhuma de arrombamento? Nada de arrombado. Nada. Nem a porta dos fundos? Nada? A única coisa que tava faltando na casa era a jaqueta. Uma jaqueta lilás. Tipo, uma jaqueta jeans. Da Tina. E tinha mais uma outra coisa lá. E uma caixinha, tipo, de ferramentas dela. Que também foi encontrada com os ossos. Tipo assim, com relação a tudo, nada foi desvendado até hoje. E a de 12, que era menor, que é a Tina. Ele matou uma criança de 12 anos por vingança. Tipo assim, da polícia, eles desconfiam também que ele possa ter matado com um amigo dele, porque eram dois homens. E essa outra pessoa foi descoberta quem é? Sim, mais ou menos, porque a descoberta é que foi um amigo dele. Tipo, foi um dos outros suspeitos, que era um amigo dele que pouco tempo depois foi descoberto que ele estava envolvido com coisa ruim, sabe? Tipo, tráfico, essas coisas do tipo. E esse amigo dele, ele fazia bastante coisa por dinheiro. Então, aí eles desconfiaram que... Assassino de aluguel. Tipo assim, na briga que aconteceu, eles caíram na porrada. Então ele pode ter matado sem querer. O cara levou a Tina pra longe, pra ela não sair gritando. O pai do Justin deu um jeito, os outros dois, que é a Dana e o John. E por fim matou a Glenna e estuprou dela. Porque, né, ela foi encontrada com a calcinha na boca, voando. A questão maior, o John, o pai, Josh, o pai que matou, o cara que matou. O pai do Justin. Ele era pai só dele ou de todas as crianças? Só do Justin. O Justin era um amigo deles. E aí, tipo,
uma situação muito complicada, porque pelas evidências terem sido contaminadas, se tornou extremamente complicado eles fazerem, tipo, coisas de DNA, procurar direito as coisas, porque eu tava contaminada, querendo ou não, foi uma cena de tempo complicada. E até hoje, nada tem solução. O caso não teve realmente o fim, né? Exatamente. Não teve um fim. Não teve. Inclusive, tem um filme que foi baseado nesse caso, que é Cabana 28. Tem. Cabana 28. Assim como tem diversos outros documentários a respeito disso. Tipo, quando eu vi esse caso, eu passei bastante raiva. Admito. Não faz sentido a gente passar raiva. Tem um motivo. Faz sentido. Tem a uma gente história. vê, porque era cidade rural. É sempre assim. Cidade que nunca acontece nada. É sempre assim. É sempre uma cidadezinha interior. Exatamente. Só que a questão principal é que se a polícia sabia que nunca acontecia nada, eles não têm preparo para isso. Se eles não têm preparo, eles têm a ajuda do FBI. O FBI foi ajudar, deu tudo de mão beijada praticamente, e eles quase recusaram tudo. Orgulho de cidade rural. Exatamente. Aquele orgulho de eu sei, eu consigo fazer sozinho. Exatamente. Hoje em dia, a Cabana 28 já foi demolida. Ela foi demolida em 2004. É isso. Tá, isso é da raiva, e o pior é saber que não tem fim. Não tem solução. Não teve o fim devido, não teve ocupado, não teve tudo como devia ser. Exatamente. Gente, eu sou a Amanda e eu tô aqui de volta em outro dia, em outro ambiente. Dá pra ver até por causa da luminosidade, do ambiente, coisas do tipo. Mas é porque eu esqueci de pedir, de falar algumas coisinhas no final do vídeo pra vocês. A primeira coisa delas é deixa o like, caso vocês tenham gostado. E comentem bastante se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, desse tipo de formato de gravação, que é como se eu estivesse conversando, como se eu estivesse não, né? Porque eu realmente estava conversando com outra pessoa. Mas eu quero que vocês comentem se vocês gostaram do conteúdo em si, quem vocês acham que pode ser o culpado, se vocês sentiram raiva como eu nesse caso do Caddy. Então, comentem bastante, falem e deem o seu feedback, por favor. É isso. Tchau. Obrigada.